Então, galera, eu tava vendo aqui esse post do QG do Pop lá no X, né? Comentando sobre a Camilinha Santos, que era uma espécie de afilhada daquele Ítalo Santos que tá preso, né? Ele foi preso por uma série de acusações aí envolvendo exploração de menores e tudo mais, né? Inclusive tá incluso também o tráfico humano, né? Eu não sei exatamente sobre esses pormenores aí, né? Mas como eu havia acabado de falar, ele tem uma série de acusações nas costas. Inclusive, ele tentou uma entrevista lá com o Roberto Cabrini, que, como todo mundo sabe, é um famoso entrevistador, né, e tudo mais, né, sendo que a justiça havia proibido. Havia proibido porque eu acho que pelo simples fato de que naturalmente ele faria o possível para mostrar para todo mundo que é inocente, né, e tudo. Cara, já tem algumas pessoas que chegaram a essa conclusão, né, de que o Ítalo, ele é uma espécie de vítima da sociedade por ser preto. Não, pobre não é. Pobre não é, o cara é milionário, cara. Inclusive, a primeira notícia a qual eu havia lido sobre ele, né, foi quando ele havia dado uma festa de, entre aspas, casamento com o atual marido porcaria nenhuma, é companheiro dele, né, e havia presenteado os convidados com iPhone, né, sendo que esses convidados não apareceram na festa. Não apareceram na festa, sob os mais diversos motivos diferentes, cara, com certeza. Aí a justiça não quis que ele fosse entrevistado pelo Cabrini, né? Aí, inclusive eu tô com a notícia aqui, ó, do Notícias da TV, aqui ó, justiça nega a entrevista de Ítalo Santos para Cabrini, influenciador quer recorrer. Vou até ler aqui rapidinho. A entrevista de Roberto Cabrini com Ítalo Santos, diretamente da prisão, foi negada pela justiça. A informação foi divulgada pela... tá escrito errado aqui, Pala. O pessoal não consegue fazer uma revisão básica de texto, né? Pela assessoria de imprensa do influenciador, preso preventivamente desde agosto, junto de seu companheiro Israel Nata Vicente, conhecido como Euro. Inclusive, falando nesse Euro aí, né, pipocou pela internet aí relatos de que esse sujeito era um pouco violento com as adolescentes lá, né? Enfim, acusado em uma investigação sobre tráfico de pessoas e exploração de menores. Aqui entre aspas. A assessoria de Ítalo Santos confirma que o pedido de entrevista com o jornalista Cabrini foi negado pela juíza responsável pelo caso. Ítalo manifesta com indignação e respeito seu desejo. Inclusive, antes de continuar esse texto aí, né, o Fantástico fez uma reportagem sobre esse caso aí no domingo passado, né? E o Ítalo havia dito para o juiz que eu fico até constrangido quando o senhor fala que eu estava envolvido com exploração de menores. Cara, fica até constrangido, sendo que internet afora você tem diversos vídeos de você justamente explorando sexualmente os menores de idade, cara. A informação que ele é feita, esse crime do artigo 240 do Estatuto da Criança, produzir vídeos com cenas pornográficas, é verdade não, para grande esse crime? Sinceramente, eu me sinto até um pouco constrangido por ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes que estão colocados aqui nos autos, e ter que responder, por mais que seja obrigatório eu estar respondendo aqui, mas me dói muito. Especialmente a Camilinha, a qual você, né, fazia esse tipo de coisa, né, já que tu tá preso agora, desde quando ela era uma criança, cara, certo? Ela começou a entrar na onda do Ítalo aos 12 anos de idade. Pô, era uma criança, parceiro. Era uma criança. Mas enfim, aqui. Ítalo manifesta com indignação e respeito seu desejo de falar com a imprensa, apresentar sua versão completa, né? E colaborar de forma transparente com a justiça e sociedade, vendo que o caso é de interesse público. Diz a nota divulgada inicialmente pelo portal Léo Dias. Segundo a assessoria do influenciador, ele irá recorrer da decisão e defende que a entrevista não ia interferir no processo que corre na justiça. Entre aspas, a defesa irá recorrer da decisão por entender que a entrevista não prejudica o andamento do processo e representa apenas o exercício legítimo do direito de manifestação, sempre em conformidade com as normas legais e com absoluto respeito à justiça, diz. A entrevista para Roberto Cabrini, para o Domingo Espetacular, chegou a ser autorizada em agosto. Na época, o argumento utilizado pela equipe do jornalístico da Record era que
Ouvir o depoimento do influenciador seria essencial pela imparcialidade da reportagem sobre o caso. Se você se você fizer uma comparação do jornalismo da Record com a da Rede Globo, com o do SBT, ok, a Record e o SBT, né? Isso aí se você tirar aquele jornalístico policial, né? Tipo aquele Primeiro Impacto lá, é um pouco mais imparcial do que os da Rede Globo, cara. Hoje em dia você, infelizmente, na Rede Globo, você não tem mais jornalismo imparcial em programa algum, nem no Jornal da Globo, certo? Nem lá. Então, enfim, a entrevista deveria acontecer dentro do presídio, obedecendo às normas de segurança. Ainda em comunicado, a equipe de Ítalo incentivou fãs e apoiadores a seguirem se manifestando a favor do influenciador. Entre aspas, Ítalo agradece profundamente o apoio de seus fãs, amigos e de todos que têm se mobilizado nas redes sociais, promovendo hashtags e demonstrando solidariedade. Esse momento orgânico reforça a importância do debate público sobre garantias de liberdade de expressão e acesso à informação, diz trecho. Entre aspas, com fé e serenidade, Ítalo reafirma sua confiança de que Deus é justo e fiel e que no tempo certo a verdade será esclarecida. Ele permanece tranquilo e firme e comprometido com a justiça, convicto de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, encerra. Procurada. Tô imitando Cebolinha agora o tempo todo. Procurada pelo Notícias da TV, a Record não se manifestou sobre o caso até a publicação desse texto. O espaço segue aberto. Entendo o caso. O comportamento de Ítalo Santos, que já acumulava milhões de seguidores nas redes, ganhou repercussão nacional depois que, em 6 de agosto de 25, o youtuber Felca... Cara, eu fico encasquetado até hoje com este fato de que só resolveram fazer alguma coisa contra o Ítalo depois do vídeo do Felca, cara. Parecia até algo armado, sendo que outras pessoas, subcelebridades já haviam denunciado o caso. A Antônia Fontenelle havia feito, até a Raluca, havia feito denúncia, né? E não deu em absolutamente nada. Eu sei que lá no ano passado, eu vi uma reportagem do Metrópolis falando que ele estava sendo investigado, né, e tudo. Aí, né, um ano depois, veio esse vídeo do Felca e rapidamente o cara havia sido trancafiado, né? Rapidamente. E no ano que vem o Felca vai estrear um quadro, né, no Fantástico envolvendo questões de saúde mental, né? Que é o termo que está em voga e que está me irritando, cara. Saúde mental. É foda, cara. O brasileiro, ele tem alguns, né? Tem essa coisa, a soberania nacional, né? Tem que respeitar o Brasil, sendo que eles sempre imitam termos que vêm de lá de fora, cara. Sempre. Sacou? É como se não tivessem criatividade ou personalidade suficiente para criar um termo envolvendo significância de tal assunto. O youtuber Felca publicou um vídeo denunciando a adultização de crianças e adolescentes em conteúdos digitais. Entre os nomes mencionados estava o de Ítalo Santos, que já era alvo de uma apuração do Ministério Público da Paraíba desde 24. Segundo as investigações, Ítalo teria envolvido menores de idade em vídeos de conteúdo sexual. Isso aí aconteceu por muitas vezes, cara. Por muitas vezes. E ele soltava isso aí nas redes direto, cara, livremente. O Facebook, que já havia me banido por diversas vezes aí por chamar uma mulher gorda de gorda, por chamar uma mulher feia de feia, né? Banido com 30 dias. Aparentemente nunca deu um jeito nos perfis do Ítalo Santos e da Camilinha Santos, cara. Certo? Eles seguiam publicando lá livres, leves e soltos. Inclusive, aparentemente, né, o perfil do Ítalo, ele prossegue lá, mesmo com o cara sendo preso, tendo sido preso. Segundo as investigações, Ítalo teria envolvido menores de idade em vídeos de conteúdo sexual e promovido festas onde havia consumo de álcool e comportamentos considerados impróprios para adolescente.
Só pelo fato dele ter metido uma prótese de silicone na Camilinha, cara, já seria o suficiente pro pessoal ficar de orelha em pé e fazer alguma coisa contra. Por mais que... mas a Camilinha, ela havia se emancipado dos pais. Cara, a emancipação ocorreu a partir do momento em que a mãe dela disponibilizava ela pro Ítalo, entre aspas, alugá-la. Sacou? E isso aí aconteceu por muito tempo. Por mais que algumas pessoas miseráveis de espírito venham falar que, olha só, cara, mas de qualquer forma esse acordo aí havia sido benéfico para a mãe da Camilinha, porque ela recebia dinheiro e coisas as quais nunca receberia se tivesse que trabalhar para isso, se tivesse que dar um jeito por conta própria. Mas galera que faz isso, ela realmente não tem nenhuma noção de moral e de ética, sacou? Aqui, em agosto de 25, a justiça determinou o bloqueio de seus perfis, a desmonetização das contas e proibiu o influenciador de manter contato com os menores mencionados no processo. Ítalo e Euro estão presos desde 15 de agosto, quando foram encontrados pela polícia em uma casa em São Paulo. A transferência para João Pessoa aconteceu no dia 28 do mesmo mês. Em setembro, a defesa da dupla entregou um pedido de habeas corpus, mas teve a solicitação negada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O Fantástico exibiu no último domingo, dia 30, trechos inéditos do depoimento de Ítalo à Justiça. Nos vídeos, o influenciador está sendo alvo de uma injustiça diante das acusações de exploração sexual envolvendo adolescentes que apareciam em suas gravações. Segundo o Ítalo, o material divulgado em suas redes sociais se limitava a coreografias e situações do dia a dia. Aí eu fico constrangido no senhor falar. Por favor, meu parceiro. Aí aqui, voltando pro post lá do QG do Pop. Rapaz, essa internet aqui tá a manivela ou é o quê? Aqui. Camilinha convoca fãs para irem à porta do presídio fazer manifestação contra a prisão de Ítalo. E ela já fez, hein? Esse post aqui é do dia 6 de dezembro. E hoje é o quê? Hoje é dia 8, pô. Ela fez, inclusive eu já vi as fotos, vi alguns vídeos aí. Pô, ela ficou dançando em frente ao presídio, cara. Confirmando, Aí pra você ver como é que a pessoa é burra em todos os sentidos e completamente desassistida. Sacou? Desassistida. Por mais que ela tenha sido, entre aspas, tutelada pelo Ítalo por mais de 10 anos, Não, por 10 anos eu acho. A pessoa ficou dançando na frente do presídio, e, porra, deixando claro que as acusações que recaíram sobre o Ítalo faziam todo sentido, cara. Fazem todo sentido. Porra, cara, e o pior, pelo que eu havia entendido, por mais que ela tenha passado tanto tempo na casa de um sujeito com muito dinheiro, o Ítalo não investiu na educação dela. Você pode ver que toda vez que ela abre a boca, dá desgosto de ficar ouvindo. E outra coisa, aparentemente ela não tem tantos modos envolvendo aquela educação básica que uma adolescente deveria ter, É uma pessoa gritalhona, uma pessoa que fala alto pra cacete. Isso aí não tem absolutamente nada a ver com questão dela ser paraibana. Mas enfim, cara, eu vou ter que baixar esse vídeo aqui, porque quando eu passei ele aqui, ficou travando o tempo todo. Então eu vou ter que baixar ele. Aqui, ó.
Já falei aqui com todo mundo da família, entendeu? Porque hoje eu, Camila Maria, vou bater na porta do presídio sim, entendeu? Vou gritar lá na frente da porta do presídio, convoco todos vocês, meus fãs, pra ir junto comigo, entendeu? Convoco vocês, porque isso que eu tô fazendo com o Ítalo é injustiça, minha gente. Porque tem um cara aí que foi solto, entendeu? Que fez o que fez com vítimas, que as vítimas comprovaram que foram, né? Pelo cara, ele foi solto, Ítalo tá lá injustamente, não tem previsão para que Ítalo saia. As vítimas que o juiz disseram que era vítima, né, que era eu, Té e Kathleen, a gente tá aqui esperando ele com uma saudade imensa, entendeu? Não tem como dizer que isso tá sendo certo, que isso tá sendo verídico, porque não tá sendo, entendeu? Tá sendo uma mentira, e só porque Ítalo é preto, periférico, homossexual, tá acontecendo isso com... Aí tu viu que o pessoal de esquerda já meteu merda na cabeça dela, né? Preto periférico. E ela vem colocar isso aí como um motivo pro cara ter sido preso. Sendo que, porra, cara, rolaram diversas provas. Vocês fizeram aí diversas provas que, né, pudessem colocar justamente esse cara na cadeia, pô. Tem absolutamente nada a ver. Mas o outro lá não. Isso aí é outro caso. Inclusive eu nem sei de quem ela tá falando. Mas, pô, no caso do Ítalo foi comprovado que ele fez o que fez, cara. Ele fez o que fez. Então não vem meter essa de preto periférico. Preto periférico, mas rico. Certo? Rico. Então... com ele, então por isso... E outra, minha gente, vocês mesmo, quem é carregadinho, muito bem sabe que Ítalo e Euro nunca levantaram a mão pra gente, entendeu? Nem pra educar e nem pra abusar, porque foi o que o cara... A questão não é essa, a questão é que ele tava explorando vocês sexualmente, pô. fez e foi solto, né? E foi solto. É só você perceber e igualar o caso, entendeu? Porque querendo ou não, então tá sendo acusado de várias coisas que ele nunca fez na vida dele, entendeu? E o cara que tem provas que ele abusou as vítimas, né? E as vítimas também falou, o cara da reportagem falou o que é que tá faltando pra Ítalo ser solto. Me fala o que é que tá faltando pra Ítalo ser solto. Me fale qual é que tá faltando. O que é que tá faltando? Porque prova não conseguiram, entendeu? E nem tem, entendeu? Nem prova tem. As vítimas que disseram que era, a gente depois, né, falou as coisas bem de Ítalo, né? Falou as coisas bem de Ítalo. Falou que Ítalo nunca nem levantou. Já falei. Pô, obviamente, já que você considera o cara como se fosse uma espécie de pai, né, você, né, não iria fazer essa separação com as coisas às quais ele está sendo acusado. Você considera o cara um pai. Então é claro que tudo isso, o qual você havia passado, você consideraria como algo corriqueiramente normal. Enfim, cara, eu li que de fato o pai da Camila, o pai de fato dela, né, ele é separado da mãe. Só que ainda assim, cara, eu acho que tanto ele quanto a mãe deveriam ser punidos, né, por essa... Cara, no caso do pai é uma omissão, sacou? É uma omissão, por mais que talvez ele não tenha gostado, né, dessa exploração a qual a Camila havia passado por muitos anos. No caso da mãe, ela havia deixado a filha para ser explorada pelo cara, pelo Ítalo. Ela recebia para isso aí. Então ela tem que ser punida, cara. Ela e o pai, né, por mais que esteja separado da mãe, tem que ser punidos. Então, cara, tipo assim, não dá pra você falar que a justiça havia sido feita a partir do momento em que a partícipe da coisa, que foi a mãe da Camila Marinho, né, não sofreu judicialmente com isso. Ela não tá presa, ela não foi processada. Aparentemente ela também tá livre, leve e solta, cara. Então, cara, pô, eu queria saber o que o Felca pensa sobre essa situação aí. Eu queria saber o que a polícia da Paraíba pensa sobre essa situação aí. Porque, ok, o Ítalo e o Euro lá fizeram o que fizeram, mas a mãe também. Se não fosse a mãe, você acha que a Camila passaria por todo esse tipo de situação? Não, ela teria uma vida de uma mulher normal, cara. Sacou? Ela teria a vida de uma mulher normal.
E não foi isso que havia acontecido. Então é complicado, meu parceiro. É complicado. Eu havia escrito aqui, ó, porque a mãe dela não tá presa. Aqui o que o Vini havia escrito: mulher, vamos procurar colocar um currículo, ter a sua carteira de trabalho, estudar, fazer um curso, uma faculdade. Sei lá, você acha que ela tá se importando com isso? Ainda mais que ela tá com dinheiro, cara. Ela não vai se importar com isso, ela vai seguir aí a sua, entre aspas, carreira de influencer sem o Ítalo. Aqui, os fãs deveriam fazer mutirão pra levar ela no psicólogo. Aqui não acho que ele seja inocente, mas esse caso só tomou proporção e ele ficou preso por conta do vídeo do Felca. Tem vários casos infinitamente piores que esse e a pessoa nem presa fica. A justiça deveria valer pra todos. Pegaram um caso de grande repercussão, sim, ué. Ok, foi por causa do Felca, mas antes ele já estava sendo investigado. Aí assim que pautas é assim que pautas perdem força usando pautas que não tem absolutamente nada a ver. Foi preso porque cometeu crime, simples. Foi preso porque cometeu crime, simples assim. Aqui. Gente, tá certo ele ir preso sim, mas ela tem um ponto. Tem um outro youtuber que também grava vídeos assim com crianças bem novas e tá solto. Spoiler: branco e hétero. Cara, primeiramente, vou falar aqui de novo, esse caso aí não tem absolutamente nada a ver com o caso do Ítalo. Às vezes a segurança do nosso país só funciona para alguns mesmo, infelizmente. Aqui, Camilinha, o mercado da esquina tá procurando um caixa antes de ir no presídio, passa lá e entrega. Aqui, o que não tá certo é convocar um monte de gente inocente só porque gosta muito de você para apoiar. Cara, você tem que mandar esse tipo de mensagem diretamente pra Camilinha, cara. Porque você colocando aqui no perfil do QG do Pop, você acha que ela vai ler isso aí? QG do Pop que nem é dela. Que para apoiar o seu desejo, isso se de fato for você quem quer. Pra mim, quem faz esse tipo de apelo tá levando pessoas inocentes pra cometer o pior dos erros, que é se deixar influenciar. Não consegue formular uma frase com 10 palavras sem parar pra pensar. Pô. Foi o que eu havia falado sobre o Ítalo não ter dado educação pra ela, né? É muita desinformação achar que pegar um monte de crianças sem vínculo familiar pra cuidar, fazer conteúdo, expor a vida toda delas é uma coisa certa. Amiga, o atacadão daqui de perto tá precisando de embalador, deixa o currículo lá antes de passar no presídio. Gente, a Camilinha tá muito estranha, credo, tá parecendo uma do Job sem querer ofender as do Job. Você tá falando isso, percebendo agora, sendo que ela já tinha esse perfil aí há um tempão, cara. O Ítalo colocou silicone nela, cara. Aqui. Ela acha que minoria não comete crime. Ela só arremedou o que falaram pra ela falar. Aqui, tá na hora dos pretos, periféricos e homossexuais. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá na hora dos pretos, periféricos e homossexuais se imporem. Não deixe qualquer infeliz usar de pautas Então quem é preto explora menor de idade. Quem é periférico explora menor. Quem é homossexual explora menor. Para, né? O dinheiro acabou, chegou o desespero. Vai botar um currículo no shopping, minha filha. Tem muito emprego agora no final do ano. Lavagem cerebral é uma das coisas mais bizarras da história da humanidade. Se não for top 1 de bizarrice. A garota tá convencida de que o cara é inocente, mesmo tendo trilhões de provas de que o cara a utilizou como conteúdo de soft porn, mesmo sendo uma menor de idade. Tô com uma saudade, aqui a saudade dela aí dos outros. Podiam prender ela por estar convocando tumulto desnecessário.
Ela quer fazer o mesmo que haviam feito as parentes da Deolane Bezerra, né? Não sei se você se lembra, mas no ano passado aí a Deolane havia sido presa, né? Aí ficou em frente ao presídio ali um monte de, entre aspas, fãs, né, fazendo tumulto ali, gritando liberdade para Deolane, né, liberdade para Del. E no final das contas, cada pessoa ali ganhou R$100 das irmãs da Del. E aí? Mas acontece que, porra, a Camila não vai dar. Ela não deu R$100 para os ajudantes dela, né? No protesto. E se tivesse procurado um emprego, nada disso teria acontecido. Porra, mas ela foi, entre aspas, adotada pelo Ítalo com 12 anos, porra. Aqui ela desesperada porque perdeu quem bancava os luxos dela. Essa menina, claramente vítima de uma situação e não aceitando que foi vítima, ela poderia procurar um psicólogo, um psiquiatra, em vez de querer manifestação para soltar um cafetão. Aqui, o que a Laiane Justiceira, por mim eu já estaria lá na frente toda hora. Cara, quando ela falou os fãs, é porque tem fãs mesmo, cara. Muita gente que endossa, e que inclusive havia estimulado, né, o que o Ítalo fazia com essas meninas aí, cara. E pra encerrar, boa tarde. Passaram esse tempo todo pensando pra gravar esse vídeo agora, usando os adjetivos mais usados na atualidade, né? Preto, pobre, periférico. Não, pobre, Ítalo não é. Preto, periférico e homossexual. Só acredita nisso quem é bobo. Ela também. Poxa. Cara, eu detesto quando o pessoal não sabe escrever direito, cara. Ela também. Muito. Aqui. Ela também. Aqui. Ela também muito cara daquelas pessoas que tem aquele doença que tem cara de criança, mas na verdade tem 44 anos. Entendi o que a Isabelão quis dizer, né? O que leva alguém a ser fã dessa pessoa? Cadê aquela maquiagem engraçada dela? Então é isso, pessoal. A Camilinha convocou os fãs aí para pedirem a libertação de um cafetão preto e periférico e homossexual, né? Sendo que não deu em nada, não deu em absolutamente nada aí. Nem preciso falar para você que ela vai fazer isso aí outras vezes, né? Ela vai fazer isso aí outras vezes enquanto segue a sua carreira de influencer, né? O Ítalo Santos vai deixar uma espécie de legado aí, né? Ela vai tentar seguir esse legado aí. Só que, obviamente, não estou falando que ela vai fazer a mesma coisa que ele, né? Mas em relação a ela ter sido um fruto do Ítalo, né? Ela vai continuar aí fazendo das suas nas redes sociais. Só que a justiça ainda não havia sido feita enquanto os pais dela estiverem libertos, sacou? A mãe da Camila Marinho tem que ser presa. O pai da Camila Marinho tem que ser preso. É isso. É de Adriana aqui, meu amor. Mas fecha do mesmo jeito, aumenta até o 100. Eita, aumenta até o 100.